Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos começando mais uma aula tratando de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo de número 7. A história fantástica de um jovem chamado Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E você vai se apaixonar por esse capítulo, vai se apaixonar por esse jovem. E é muito lindo, porque Atos dos Apóstolos desenvolve em mim e você o desejo de ser igreja. Não a igreja do que o mundo tenta desenhar, mas a igreja verdadeira, legítima, aquela igreja primária no começo do primeiro século. É essa igreja que Atos dos Apóstolos retrata e que vai forjando no meu coração e no seu esse desejo de sermos verdadeiramente igreja. Eu queria falar um pouco sobre esse capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, começando um pouco sobre, fazendo a leitura do primeiro versículo, que diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Olha, esse capítulo, ele começa com uma pergunta, mas uma pergunta para Estevão de uma forma muito contundente. As acusações que foram feitas contra você, elas são verdadeiras? E aí vai ter a resposta de Estevão, mas para que a gente entenda um pouquinho, vamos falar aqui um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse capítulo e a gente vai chegar nessas acusações. Bom, em primeiro lugar, Estevão, né? O nome Estevão significa exatamente, no grego, é um nome grego, que é Stéfanos. É um nome grego que significa exatamente, o nome é Stéfanos, que significa coroa ou girlanda. Coroa ou girlanda. É um nome grego, Stéfanos. E aí é exatamente esse nome Estevão. A gente pode perguntar, quem foi Estevão? A palavra não diz quem é seu pai, quem é sua mãe, quem era sua família, se ele era casado, se ele tinha filhos. Nada disso tem relatado na palavra de Deus. Porém, quem foi Estevão, o que ele fez, faz toda a diferença no meu coração e no seu coração, que amam a Jesus. Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro que abraçou a morte por causa de Cristo Jesus. Não desistiu de fazer a vontade de Deus, porque amava a cruz e amava o sepulcro vazio. Estevão, ele o capítulo 7 de Atos é exatamente o registro do testemunho de Estevão. Começa logo exatamente no capítulo de número 6, nos últimos versos, que diz assim, deixa eu ler para você. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre os povos. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e também de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha, a história se repetindo. Aquilo que fizeram com Jesus, estavam agora fazendo com um seguidor de Jesus, com um discípulo de Jesus. Estevão, ele era um homem cheio da graça, cheio do poder de Deus e realizava grandes maravilhas. Quem era né, esse homem que fazia tantas maravilhas? E está exatamente em Atos 6,5, vai dizer, quando Estevão aparece pela primeira vez na história da igreja. Tal proposta, lembra que eles queriam alguém, estava faltando homens para servir na mesa das viúvas, e aí é escolhido alguns homens, e aí a palavra começa a relatar. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, aí ele relata, um homem cheio de fé
e do Espírito Santo. E aí falam dos outros homens, mas eles só relatam com relação a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse era Estevão, um homem que tinha fé e que tinha o Espírito Santo como condutor da sua vida. E isso o transforma em quê? Em um homem sábio, em um homem justo, em um homem simples. Em 6:8 fala exatamente, Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, que realizava o quê? Grandes maravilhas e sinais ao povo. Então, na grande realidade, esse homem chamado Estevão, ele era exatamente o homem que fazia as maravilhas, os sinais, os prodígios, maravilhas, sinais e prodígios. O que é isso tem a ver com Estevão? Exatamente aquilo que acompanha a igreja do Senhor. Lembra lá em Atos, no capítulo 2, vai dizer exatamente que os sinais, prodígios e maravilhas acompanhariam a igreja do Senhor. E aqui está, a palavra de Deus começa a confirmar que esse homem chamado Estevão, os sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam a vida dele. Sabe por quê? Porque Estevão, ele viveu para agradar a Deus. Estevão não viveu de qualquer forma. Estevão sabia o porquê Deus tinha o chamado. E esse chamado que Deus fez a Estevão, ele procurou cumprir. E é tão interessante isso. Lá em Mateus, quando Mateus está relatando a narrativa do Sermão do Monte, de Jesus pregando, Jesus trazendo a história de como nós deveríamos nos comportar, Jesus falando do amor de Deus, mas assim, que esse amor interferiria em nossos corações e a gente passaria a seguir o exemplo de Jesus. E é tão lindo, porque lá em Mateus, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer algo interessante para mim e para você. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, no verso 16, a palavra de Deus vai trazer o seguinte significado: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você entende, meu irmão? Era isso que o meu querido Estevão estava fazendo. Ele o quê? Ele brilhou. Estevão brilhou. Mas ele brilhou para quê? Para que Cristo aparecesse, para que o Pai aparecesse. Ele brilhou com as suas boas obras para que o Cristo fosse revelado. Por isso ele viveu para agradar a Deus. Ele viveu olhando o reino e a justiça. Lembra desse capítulo de número 6, no verso 33, que diz que o mais importante para as nossas vidas é buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas em nossas vidas. Estevão, ele entendeu e ele viveu para agradar a Deus, independente do que poderia acontecer na sua vida. Ele buscou o reino de Deus, buscou a justiça de Deus, e assim, os prodígios, as maravilhas e os sinais começaram a operar na sua vida. Então ele foi um homem que carregou as marcas de Cristo em sua vida. E assim ele é o quê? Um imitador de Cristo. Estevão, meu irmão, ele é um imitador de Cristo. Alguém que valorizou a vida cristã. Verdadeiramente, ele foi um homem que trouxe sobre si as marcas de Jesus. Assim como Paulo fala, que ele trouxe sobre ele, carregava com ele as marcas de Cristo. O que era o fundamental na vida de Estevão? Proclamar o Evangelho, as boas novas de Jesus. E quando ele começou a proclamar, e aí eu vou ler para você, porque eu acho que é bastante salutar para as nossas vidas, veja qual foi o problema de Estevão. E ele começa a dizer assim, já a partir
do verso de número 2 do capítulo 7. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, depois o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo um espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação que o serviram, que o escravizaram. E depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e circundou em 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. E ele vai trazendo para o povo a verdade do povo. O que era que estava acontecendo? Os judeus daquela época, o povo hebreu, tinha esquecido de que ele tinha sido um povo levantado por Deus para fazer a obra de Deus. Só que os judeus, eles estavam completamente equivocados. Eles nem aceitavam o que os profetas falavam. Mataram Jesus Cristo, que era a promessa, o Messias, o Emanuel. E agora eles não queriam mais aceitar. O que era que Estevão estava fazendo? Construindo uma narrativa onde mexesse com os pensamentos daquele povo, do sacerdote, de todo o sinédrio, e como também do povo, para poder entender que Jesus era o Messias, o Salvador, o ungido de Deus. E ele continua: os patriarcas, tendo inveja de José, eles venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito. E esse se tornou governador do Egito e de todo o palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo grande sofrimento. E aí aquela história que José é vendido pelos irmãos, depois ele vai ser preso por tentar, ser acusado de tentar contra a esposa de Potifar, tudo mentira e tal, mas tudo um projeto de Deus. E ele vai lendo esse projeto, aí vai falando do povo preso no Egito, aí vai falando aqui já de um pouquinho mais na frente. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou, o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. E aí fala dos 40 anos que Moisés sai, mata o egípcio, depois vai defender o judeu, e ele diz: vai também me matar, e ele foge para o deserto. E ele vai trazendo todo esse contexto para eles. Mas aí, lá no capítulo, no verso 30, de passados 40 anos, ele sai do deserto, apareceu a Moisés um anjo em labaredas de uma sarça de chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, viu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu o enviarei de volta para o Egito. E aí vem a narrativa e ele vai contar toda a história de Moisés, tudo aquilo que Moisés fez, da retirada do povo, enfim. E já nos versículos finais, já no 44, já trata de Moisés já no deserto, e dizendo assim: no deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feita segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto.
Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações, que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, como diz o profeta. Queridos, você está entendendo? É porque eu vou pulando alguns versículos para poder chegar na grande realidade, toda a história do povo de Deus, a partir da promessa a Abraão, é contada por Estevão. Estevão abre o coração, mexe com a mente daquele povo, do sacerdote, trazendo a eles a lembrança de tudo, qual era o chamado para o povo judeu. Mas aí, queridos, quando ele começa a dizer, já no finalzinho, no verso 50, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E aí, eles se revoltam contra Estevão. Eles se revoltam e eles começam o quê? A apedrejar. Estevão foi apedrejado. Por quem? Pelos próprios judeus. Por quê? Por que ele foi apedrejado? Porque a lei que está aqui em Números, capítulo 15, deixa eu ler aqui para você. Números, capítulo 15, vai falar de uma lei que quem blasfemasse contra o Senhor, ele seria apedrejado. E é isso que eles fazem. Capítulo 15, lá no verso 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro ou residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado, sua culpa será sobre ele. O castigo pela transgressão do sábado. Certo dia, está vendo aqui, ó, Números 15, 30. E aí ele diz assim, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então essa ordenança cai agora sobre Estevão. Eles entendem que essa palavra que Estevão disse, ela era blasfema. Ela estava falando de Deus e dos sacerdotes. Então, esse povo, o próprio povo judeu, que eliminou o Cristo, agora elimina o primeiro mártir do cristianismo. O primeiro homem, ser humano a morrer por causa de Cristo, é exatamente Estevão. Ele carrega essa marca, porque ele viveu uma vida em prodígios, sinais e maravilhas. Ele foi o quê? Igual a Jesus, ele foi acusado injustamente. Você vê aqui, imitador de Cristo. É tão interessante que a vida de Estevão, ela vai se parecendo cada vez mais com a vida de Jesus Cristo. Então, em Atos 6, 11 e 14, você vai ver que ele é acusado exatamente. Então, subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. A mesma coisa que fizeram com Jesus.
Estevão, ele é acusado injustamente, porque ele fez o quê? Traz a verdade da Bíblia. A única coisa que Estevão fez foi falar a verdade que está escrita na palavra de Deus. Foi acusado por falar do amor de Jesus Cristo. Foi morto pela verdade. Quem foi morto assim também? Jesus, meu irmão. Por falar da verdade, por trazer a realidade da verdade. Aqui, eu quero trazer para vocês a última visão do Estevão sendo apedrejado. É algo lindo. O verso de número 55 e 55 e diante, que diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E ele viu Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam ouvidos e, dando gritos fortes, lançando todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apredejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui também começa a história de Paulo de Tarso, Saulo. E por fim, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha, enquanto Estevão era apedrejado, ele orava ao Senhor, a mesma oração que Jesus fez. E tendo, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu dos joelhos e bradou-lhes: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Meu irmão, minha querida irmã, esse homem, ele teve uma vida exemplar a ser seguida. Estevão é um exemplo para mim e para você, como cristão, como nós devemos viver, não exemplo desse mundo. Estevão entendeu quem ele era, para que ele nasceu. Proclamar o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando e ensinando tudo aquilo que vocês aprenderam. É isso. Essa é a proposta de Cristo para mim e para você. Essa é a verdadeira igreja. Uma igreja que proclama o Evangelho, proclama a salvação, proclama o céu, combate contra as obras do inferno. Uma igreja que busca servir aqueles que estão necessitados. Uma igreja legítima e verdadeira, que tem no coração algo diferente, que quer ser exatamente um farol para esse mundo que jaz na escuridão. Eu e você precisamos ser um farol. Estevão foi um farol na sua época, no seu tempo. E eu pergunto agora a você: você, meu irmão, minha irmã, é um farol? Você seria apedrejado por proclamar o Evangelho? Ou você se calaria para não ser apedrejado e não morrer pelo Cristo da cruz? Você viveria para agradar a Deus ou para agradar a você próprio? Pense nisso, meu irmão. Estevão deixa para mim e para você uma história de uma vida legítima, verdadeira, absoluta do cristianismo. Eu e você precisamos ter dentro do nosso coração marcado essa história de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, aquele que decidiu ser farol em meio
a escuridão. Que Deus te abençoe. Nós precisamos ser os Estevão dessa época, desse tempo. Falar do amor de Jesus de forma corajosa e legítima. Deus abençoe, meu irmão. Próxima aula, capítulo 8, 8 e 9. A gente vai desfrutar da vida de Paulo de Tarso, da chegada de Paulo de Tarso, da sua conversão. É muito especial. Hoje a gente aprendeu de Estevão. Próxima aula, Paulo de Tarso. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.